Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Eu e você, pela graça de Deus, somos filhos de Deus, irmãos em Jesus Cristo. De tal modo que o nosso critério para pensar e agir não são os outros. Tem muita gente que usa os outros como critério de vida. Todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não. O meu e o seu critério, do nosso modo de pensar e do nosso modo de agir, é Deus. Somos chamados a pensar como Deus pensa, querer como Deus quer, agir como Deus age. A nossa história humana é uma história de relações. E nessa história de relações, eu e você deveríamos cultivar e crescer na amizade e na fraternidade uns com os outros. Mas, lamentavelmente, ao invés de cultivarmos a amizade e a fraternidade, muitos de nós colecionamos inimizades. Aprendemos com as leituras de hoje que a justiça é o justo equilíbrio entre direitos e deveres. Muitos de nós, porém, parece que somos capazes de nos apegar somente aos direitos e acabamos por deixar para depois os nossos deveres. A primeira leitura diz para nós que Davi podia exercer o direito de vingança. O rei Saul, ele se declarou inimigo de Davi, não o contrário. Davi nunca se fez inimigo de Saul, pelo contrário, a história de Davi vai mostrar que ele sempre procurou cuidar e preservar a casa de Saul.
Saul se declarou inimigo de Davi. E quando Davi, por graça de Deus, teve a ocasião para eliminar Saul, renunciou ao seu direito de vingança, declarando que não podia fazê-lo, porque Saul era o ungido do Senhor. E ele também já era ungido do Senhor, porque Samuel já havia ungido Davi como rei. De tal modo que com essa primeira leitura, eu e você, aprendemos uma lição muito importante. Na dinâmica dos nossos direitos, existe também a possibilidade de eu e você renunciarmos a um direito legítimo. É meu direito, mas abro mão dele. E abro mão dele por quê? Porque existe um dever que está acima de todo e qualquer direito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mesmo que este próximo seja meu inimigo, seja meu opressor, seja meu perseguidor, seja aquele que quer tirar minha vida, este dever que está acima de tudo e de todos, que está resumido no duplo mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus nos apresenta hoje, através de 4 ações que não são sugestões, são ordens, porque os verbos estão no imperativo, de tal modo que o que Jesus está dizendo hoje para mim e para você, não são sugestões, são ordens. E se eu e você, como disse, nos sabemos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo pelo batismo, o nosso modelo não são os outros. O nosso critério de pensar e de ação não são o que os outros pensam e o que os outros fazem, mas o meu e o seu critério de comportamento é Jesus e o que ele ensina. A vós que me escutais, eu digo. Esse escutais aqui não é simplesmente usar os ouvidos. Escutar na Sagrada Escritura é sinônimo de obedecer. Por detrás deste a vós que me escutais, ressoa: a vós que me obedeceis. Eu digo, primeiro, amai os vossos inimigos. Atenção, há uma diferença entre os outros se fazerem nossos inimigos e eu e você assumirmos uma condição de vida não cristã e nos fazermos inimigos dos outros. Que os outros sejam nossos inimigos é uma coisa, como Saul se declarou inimigo de Davi. Mas eu e você nos fazermos inimigos dos outros é uma contradição à nossa condição de fé cristã. Então, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, são aqueles e aquelas que se declaram inimigos nossos. Que eles se façam inimigos nossos é um problema, mas que eu e você amemos esses inimigos é a solução e a resposta à ordem de Jesus. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. 4 ações. A segunda, a terceira e a quarta estão debaixo da primeira. A primeira é amar os inimigos. Na força e na condição de colocar este mandamento em prática, resultam as outras 3. Isto aqui é dever. E por que eu e você assumimos estes deveres? Porque, como disse, o modelo para mim e para você não são os outros. E muito menos eu posso ser modelo para mim mesmo. O modelo para mim e para vocês é Deus. É a Ele que eu e você devemos copiar. E por que devemos copiar Deus?
Porque se acreditamos nele, acreditamos também que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Resulta então, do momento em que eu e você nos sabemos imagem e semelhança de Deus, e na condição de cristãos, filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo, Deus então passa a ser o critério primeiro, último e definitivo do nosso modo de pensar, do nosso modo de querer e do nosso modo de agir. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma, então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Por quê? Juntos. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Se Deus é assim, e se Deus age assim, e eu e você acreditamos que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, criados à imagem e semelhança de Deus, então o critério de Deus se torna o dever da minha vida e da sua. Por mais que isso possa nos parecer impossível, por mais que isso possa ser para mim e para você um obstáculo quase insuperável, eu e você nunca conseguiremos amar nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam, rezar pelos que nos perseguem, sem a graça de Deus. Eu e você, por nossas próprias forças humanas, não somos capazes de realizar estas ações. Mas, por Cristo, com Cristo e em Cristo, sim, o podemos. E ele disse: a vós que me escutais. E este vós, hoje, aqui e agora, sou eu e você. Ninguém conseguirá chegar ao 10º degrau de uma escada sem passar por 9 anteriores. Atingimos o 10º degrau, subindo degrau por degrau. E este caminho de ascensão rumo ao objetivo mais alto e sublime requer que eu e você saibamos colocar em prática este critério de justiça. Como disse, justiça é o justo equilíbrio entre direitos e deveres. E inclusive, quando eu e você nos encontrarmos na condição de direitos, podemos e até devemos renunciar a direitos legítimos por amor a Deus e ao próximo. E se isso acontece na minha vida e na sua, se realiza o que Paulo diz na segunda leitura. Paulo diz que existem 2 Adãos. Um Adão é terrestre, o outro Adão é celeste. O Adão terrestre se preocupa com as coisas deste mundo. O Adão celeste é aquele que, pelas coisas do mundo e por sua estadia no mundo, se sabe pertencente ao Adão celeste. Quem vive em mim e em você? O Adão terrestre, desobediente, e que fez introduzir no mundo o desequilíbrio, a desobediência e a morte? Ou, na condição de batizados, na condição de imersos em Cristo, novo Adão, eu e você já procuramos viver na dinâmica desta graça de pertencermos a Jesus Cristo. E esta pertença a Jesus Cristo precisa acontecer todos os dias na minha vida e na sua, não diante das condições favoráveis, porque quando eu e você estamos diante das condições favoráveis, tudo é fácil, tudo é possível, mas a nossa ligação com Cristo e o nosso amor e o nosso vínculo a Cristo se demonstra
forte e eloquente quando eu e você vivemos nas adversidades, vivemos nas dificuldades e experimentamos nas dificuldades a grande ocasião que testa a qualidade da nossa fé, não a quantidade. Hoje o mundo pensa assim: quer o máximo com o mínimo de esforço. Mas nós sabemos, por experiência, que nós valorizamos não aquilo que vem na nossa vida de forma fácil. Eu e você valorizamos nessa vida aquilo que conquistamos. E a vida em Cristo, se por um lado é graça de Deus em nós, corresponder a esta graça de Deus em nós é também conquista. Conquista enquanto eu e você, professando a fé, alimentando a esperança, estamos certos de que a única fonte de vida que nos mantém na presença de Deus é a caridade. E como vivemos de esperança, também nós acreditamos que um dia acontecerá uma retribuição. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois Ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Em outras palavras, diante da oportunidade da vingança, abri mão dela. Quantos de nós já não experimentamos o desejo de vingança? Quantos de nós já não manifestamos o desejo de fazer justiça com as próprias mãos? Quantos de nós já não nos iludimos achando que a gente tem nas mãos a possibilidade de condenar ou de salvar? Quem é o nosso modelo? É Deus. E se Jesus diz que Deus é bom para com ingratos e maus, então eu e você também, em Deus, devemos aprender a não retribuir na mesma moeda a maldade que nos fizeram. Porque isso mostraria que eu e você ainda continuamos exercitando a chamada lei do talião. Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, contusão por contusão, vida por vida. E Jesus nos ensinou o caminho da superação. E disse que o caminho da superação resultará para mim e para você numa justa recompensa. Sede misericordiosos, também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. E agora prestem atenção. Jesus vai usar um exemplo do comércio de grãos. Jesus está tirando uma imagem da agricultura e do comércio. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Por quê? Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Não tem como fugirmos dessa sentença do Senhor. O modo como eu e você tratarmos os outros resultará no modo como nós seremos tratados. E agora prestem atenção, porque eu preciso repetir esses 3 versículos, mostrando a vocês uma coisa que está aí e a gente não vê. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis os outros, e não sereis julgados por Deus. Não condeneis os outros, e não sereis condenados por Deus. Perdoai os outros, e sereis perdoados por Deus. Dai aos outros, e vos será dado por Deus. Deus Pai é o critério de Jesus Cristo, e no critério de Jesus Cristo só cabe
o amor. E Jesus traduz o amor no perdão. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Nesta frase, última praticamente de Jesus na cruz, concretiza os 4 imperativos do início. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Nesta simples frase, Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Desejo a você e a mim, porque também preciso, que se realize na minha vida e na sua, numa busca incansável, num empenho de verdade, que eu e você consigamos traduzir o amor na força do perdão, porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos relacionarmos a fim de cultivar amizades e não inimizades. E se houver inimizades na nossa história de vida e nossa história de relação, precisamos hoje, aqui e agora, começar vigorosamente um novo caminho, o caminho do perdão e da reconciliação. Do contrário, não seremos e não manifestaremos que somos imagem e semelhança de Deus.